Seja bem-vindo de regresso à reunião da Comissão Executiva. Estamos reunidos a refletir sobre o futuro da educação, que soluções para ter mais educação, melhor educação e maior equidade. Que escola queremos ter? E estávamos precisamente a falar da exigência. Estávamos a falar da exigência, já tínhamos ultrapassado também essa parte da participação dos pais, que no fundo é a função dos pais, é educar. Os professores, que função têm também na educação? São papéis complementares. Quer dizer, os pais não dão aulas. Quer dizer, há casos em que os pais dão aulas. Não é? Eu conheço, o único gênio que eu conheci na minha vida, que foi o maestro Menuhin, nunca andou numa escola. Não é? Nunca andou numa escola, nem ele nem a irmã. Foram educados na Califórnia pela mãe, foi a mãe que os ensinou a ler, foi a mãe que lhes ensinou a tocar violino e a tocar piano, e tornaram-se duas pessoas muito famosas. Ele, um dos maiores maestros do mundo, um homem cultíssimo, um homem que foi uma referência da música internacional. Isso são as exceções. Os pais, fundamentalmente, o que dão é valores, dão referências, dão orientações e são o exemplo para os filhos. Isto é fundamental que os pais assumam. Este é o papel que os pais devem assumir, como educadores e enquadradores daquilo que são os comportamentos, as atitudes, a forma de estar, a forma de respeitar os outros. Isto tem a ver com os pais. A escola tem um papel que é complementar deste, porque a escola tem a obrigação de ensinar e fazer com que os miúdos aprendam. Aprendam o quê? Aquilo que hoje é considerado, ou são consideradas as matérias fundamentais. O professor Nuno Crato referia como duas matérias de importância excepcional, o português e a matemática. Eu estou de acordo. Eu permito-me juntar-lhe duas matérias, sobretudo nos primeiros anos. O português, a matemática, as expressões. As expressões são absolutamente essenciais para os miúdos nos primeiros anos. E a história e o ensino experimental. E a escola deve fazer isso muito bem feito. Isto é, deve ensinar, pô-los a falar, pô-los a escrever e pô-los a ler. A falar, a ler e a escrever. Porque os miúdos têm que saber exprimir oralmente, têm que saber escrever e têm que saber ler muito bem. E ler significa o quê? Significa torná-los leitores. E torná-los leitores no sentido de eles poderem pegar num texto, num livro, e assimilarem-no, serem capazes de refletir sobre ele. A matemática tem a importância enorme de ser uma matéria muito estruturante. Todos nós aqui que estudamos matemática sabemos a importância que a matemática tem. A matemática tem para nós que trabalhamos mais na área das ciências exatas do que o latim tinha para as ciências humanas. São matérias que são capazes de estruturar o pensamento e de estruturar o raciocínio lógico. E a insistência nestas matérias é a escola. É à escola que cabe. Agora, deixe-me só completar. O professor também não é só um ensinador. O professor também tem uma função educativa. E é preciso reconhecer que nem todos os miúdos que chegam à escola têm uma família que seja capaz de lhe dar os valores, a orientação, a referência, o exemplo, etc. E muitas vezes a escola acaba por se substituir ao papel de educadores dos pais. Aquilo que eu combato fortemente é a escola, sobretudo a escola pública, como a escola que tem um projeto de educação do Estado. O Estado não tem que ter um projeto educativo. Quem tem que ter um projeto educativo são as famílias. E as famílias socorrem-se da escola, como a escola se socorre da família. Eu pessoalmente, vou terminar com isto, estou convencido, pode ser um wishful thinking, mas eu estou convencido de que nós temos em Portugal um número crescente de famílias que já percebeu a importância da escola e já percebeu a importância do conhecimento. De que é preciso que os miúdos saibam. E neste ponto, respondi um bocadinho à pergunta que colocou relativamente ao que o doutor, ou que o nosso atual ministro, o professor Nuno Crato, pensará. O professor Nuno Crato atribui uma enorme importância aos conhecimentos, eu também atribuo. Agora, também não deixo de atribuir uma grande importância àquilo que foi dito sobre as atitudes e os comportamentos. Muito bem. Gostava de ouvir também a sua opinião sobre isto. Acha que a escola precisa de mais autonomia? Como é que os professores têm tanta responsabilidade, muitas vezes chamados a educar, a substituir-se aos pais?
que muitas vezes ficam desresponsabilizados desta função porque, enfim, condições de vida, não sei se é bem uma desculpa ou não que os pais têm, e se sequer é desculpável o facto desta vida ocupar tanto tempo e das crianças terem que ficar tanto tempo na escola. Mas como é que fazem dos professores tão responsáveis se têm tão pouca autonomia? Eu não estou de acordo que tenham pouca autonomia. Quer dizer, dentro da escola eu continuo e eu dou aulas, embora não seja no ensino secundário, mas a nível superior. A autonomia na sala de aula é sempre do professor. O professor entende que o professor tem toda a autonomia, mesmo a nível do primário ou do secundário. Não acha que a escola precisava de mais autonomia? Não, acho que não. A autonomia é gerada pelas próprias pessoas. Portanto, o próprio professor na sala de aula deve saber gerir a sala de aula, não é? Eu lembro-me aqui há uns anos que os meus miúdos, uma vez fui chamado à escola porque um dos meus filhos se tinha portado mal. E chamaram-me à escola e eu tive de perguntar à professora: agradeço que não me chame mais, porque a senhora que está na sala de aula não consegue controlar um miúdo com 10 anos. Portanto, a senhora que é responsável na sala de aula. É evidente que eu converso com ele, mas para tratar o assunto de um miúdo na sala de aula, o professor deve ter toda a autonomia para o fazer. Mas a pergunta vai um pouco mais longe. Acha ou não que há estado a mais na educação? E quando falo disso, falo de algumas coisas, nomeadamente a concepção dos materiais escolares, a seleção dos programas, a definição das matérias, os conteúdos dos cursos, a escolha dos materiais e dos manuais escolares. Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Vamos lá ver. Eu acho que, por exemplo, a nível da escolha dos materiais e dos conteúdos a estudar e tudo isso, há uma falha muito grande, por exemplo, a nível, por exemplo, da história. Portanto, eu acho que um miúdo que anda na escola, começa na escola, tem que saber a história do seu país, não é? Portanto, se eu for perguntar a muitos dos miúdos que andam na escola atualmente quem foi o último rei de Portugal ou quem foi o último presidente da República antes do 25 de Abril, não sabem. Portanto, ora, isto acho que para nós percebermos... E às vezes dividir 8 por 4. Isso aí, dividir 8 por 4, isso tem as calculadoras, não é? Portanto, com as calculadoras habituaram-se a usar calculadoras. Mas os conteúdos, eu acho que tinha que haver uma revisão nos conteúdos, nomeadamente na área da história. Portanto, na área da história acho que era importante que se conhecesse aquilo que o nosso país foi e como é que chegámos aqui. A nível da matemática também, portanto, o nível da matemática. Depois há outro aspecto que a nível do ensino que acho que está mal, é os manuais todos os anos mudam, portanto é raro o manual que não muda, portanto isto causa alguma instabilidade no funcionamento, porque todos os anos tem que estar a preparar coisas novas e portanto os manuais deveriam ser mais normalizados, sendo um manual mais normalizados, que permitisse até, por exemplo, se pensarmos isto até em termos de custos para as famílias, custos para as famílias, se calhar o livro que serviu para o irmão podia servir para o outro irmão, no ano a seguir. Agora, se permanentemente estamos a mudar, isso gera problemas, não é? Ainda insistindo nesta questão, gostava também de ouvir a sua opinião. Eu retirei de um ensaio que li sobre educação que o Ministério da Educação só não dá aulas, nem abre ou fecha o portão da escola. O Ministério da Educação tem ou não responsabilidades a mais, na sua opinião? É assim, o Ministério da Educação, tal como os restantes ministérios e todos nós na sociedade, temos vindo a evoluir, não é? Há um processo de evolução e o que é um facto é que a educação é um fenómeno muito complexo, e deve ser devidamente estudado e deve ser, quando se fala, todos nós falamos sobre estas matérias, devemos também contextualizar tudo aquilo que afirmamos. Porque é um facto, é que fala-se, por exemplo, dos exames, mas há provas de aferição. Fala-se das questões de avaliação, mas os professores são avaliados. Há todo um trabalho à volta destas matérias que fazem com que o nosso país também tenha evoluído nessas matérias. A esse nível, eu acredito que as pessoas que têm estado à frente dos destinos do nosso... Veja-se o Plano Nacional para a Matemática, para a Leitura, há um conjunto de resultados que foram... há um conjunto de atividades que foram criadas que, de alguma forma, permitiram que houvesse uma evolução. E para além das questões relacionadas com as questões de caráter social. Veja, por exemplo, o impacto que teve recentemente os cortes verificados. 18 mil jovens deixaram de ter apoio social. Há 600 mil alunos, das 600 mil jovens deixaram de ter aquilo que nós designamos do abono de família. As implicações todas que isso tem também no agregado familiar, ao nível dos seus próprios proveitos, criam efetivamente problemas complicados. No entanto, há um aspecto que eu considero importante, que é a educação, como o professor referiu e bem, é apenas uma parte da sociedade, não é? Faz parte da sociedade. E há um aspecto que eu considero importante, e agora
um resultado positivo que tem muito a ver com a questão territorial. E a importância das autarquias, da interligação, ou seja, entre a escola e a sociedade via autarquias, é muito importante. Qual é o papel das autarquias? As autarquias é muito importante porque elas conhecem o ambiente nos quais estão inseridos os jovens, conhecem, portanto, os próprios professores e conhecem as necessidades das suas próprias regiões e podem contribuir muito para que determinado tipo de programas se implementem para que se verifique alguma evolução nessas regiões. E isso tem acontecido? Tem acontecido. Tem acontecido. Há 18 municípios que, de uma forma sustentada desde 2006, têm vindo, por exemplo, a adaptar e a fazer interação com os conselhos diretivos das escolas para, por exemplo, a introdução em ambiente de escola, em ambiente de sala de aula, com o envolvimento dos professores, por exemplo, a questão das atitudes. A questão do empreendedorismo, de forma sustentada. E eu, por exemplo, tenho uma grande esperança no trabalho que possa vir a ser desenvolvido pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Interna e da Reforma Administrativa, o Engenheiro Paulo Júlio. Porquê? Porque ele teve a capacidade, num conselho pequeno, ele era ex-presidente de Câmara, presidente de Câmara de Penela, ter conseguido não só desenvolver um conjunto de atividades, como o ensino do empreendedorismo nas escolas, a criação de minis-habitats, a ligação às universidades, etc., num concelho de baixa densidade populacional, e depois, inclusivamente, convencer os seus colegas, por exemplo, das terras do Sicó, que são Pombal, Aveiás, Arancião, a fazerem o mesmo. Ora, ele, a nível local, tendo a capacidade de fazer isso, agora que tem responsabilidades de caráter... Está a falar de escolas de que dimensão? Estamos a falar de escolas pequenas, estamos a falar de escolas um pouco maiores, estamos a falar... O que me leva à próxima questão.